Glória a Deus. Você está bem? Deus está trabalhando. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Eu acho que tem alguém do seu lado que precisa ouvir isso. Diga para alguém que está do seu lado: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Aleluia, 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 aleluia. Glory, 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 glory. Aleluia. Como Deus é bom em todo tempo. Nós louvamos a Deus pela equipe que Deus nos tem dado nesse lugar para trabalhar. E vocês fazem as coisas acontecerem enquanto a gente está orando e buscando a palavra. E isso é uma grande bênção para nós. Amém? E eu tenho no meu coração uma consciência e uma convicção de que esse é um tempo de florescimento. Amém. O pastor Bruno tem falado tanto sobre o bordão de Arão, que eu estou com vontade de criar um departamento, o bordão de Arão, né? Isso tem sido tão glorioso e tão gostoso ouvir da parte de Deus, através da boca dele, o que Deus tem falado, e isso tem me alegrado muito, amém? Mas é um tempo verdadeiramente de florescimento, e de florescimento de áreas e de coisas que você nunca imaginou que pudessem florescer. Obrigado, pastor Carlos, pela palavra que você me deu. É um tempo de transposições, onde Deus quer fazer transposições para a nossa vida. Deus quer mudar coisas, deslocar coisas, mas esse deslocamento que Deus quer fazer não é para nos prejudicar, simplesmente para continuar nos colocando no caminho que Ele tem para a nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele tem uma boa obra, e essa boa obra que Ele tem, ela deve ser executada por nós, a tempo e fora de tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, eu estou dando um tempo para mim mesmo para começar. Aleluia. Então, essas transposições que Deus quer fazer, ela vai ultrapassar medidas. Ela vai exceder, alterar a ordem de coisas, sejam coisas, pessoas ou posições. Essas transposições vão fazer esses níveis de, como poderia dizer, transformações, não, de ordens. Talvez seja isso. Há uma palavra que diz assim: então o Senhor falou o seguinte a Moisés: diz ao povo de Israel que cada chefe de tribo deverá trazer uma vara de madeira com o seu próprio nome escrito nela. A vara de Arão, representando a tribo de Levi, florescia, produzia frutos, flores e amêndoas. Moisés trouxe a vara para fora e mostrou-la ao povo. Cada um tornou a pegar a sua, com exceção de Arão. O Senhor disse a Moisés: coloque a vara de Arão permanentemente junto à arca. Pessoas que florescem são pessoas que vão ter sempre a presença de Deus com elas. Amém? Ainda assim diz a palavra do Senhor: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara. Vara são pessoas. Ele disse: vejo uma vara de amendoeira, que em hebraico é shoked, que significa vigilantes. Ou seja, eu vejo vigilantes. Eu vejo vigias, pessoas que irão se colocar numa brecha de oração. O que vejo, Jeremias? Vejo uma vara, pessoas, uma vara de amendoeira. Eu vejo um shoked, eu vejo vigilantes. E o Senhor disse: viste bem, porque eu sou um daqueles que vigio sobre a minha palavra, para que ela faça aquilo que eu tenho dito. E eu vou fazer isso com brevidade, porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Aleluia. E todo aquele que está nisso vai dar fruto,
Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus está levantando vigilantes. E essa vai ser a nossa palavra nesta noite. Eu estou feliz de ter voltado, de estar com vocês, de ter tido um tempo de ouvir, um tempo de orar, um tempo de buscar a Deus. Estou feliz porque nós somos uma família e como família nós vamos crescer. E eu tenho uma convicção em mim que todas as palavras que Deus tem nos dado como visão, e nós temos falado essas palavras, quando eu as declaro e quando você declara, isso me diz que quando você declara e você crê na visão que Deus está lhe dando, você está puxando do espiritual para o natural aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então nós vamos ficar todos firmes, porque nós sabemos que toda palavra que Deus fala, haverá uma cobertura nessa palavra do Deus Todo-Poderoso, para que essa palavra seja ratificada. Aleluia! E nós estamos aqui como portadores da palavra de Deus, tendo e colocando para fora uma voz profética que Deus tem nos dado para ajudar você a concretizar o seu lugar em Deus. Aleluia! E eu não terei nenhum receio de conversar com você e ver qual é o seu problema e chegar para você e decretar junto com você algo que vai acontecer para suprir sua vida e suprir suas necessidades. Eu hoje tenho uma confiança tremenda nesse projeto que Deus tem para com essa igreja e para com a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu continuo dizendo, cuidado, não é tempo de investir em sentimentos. Não é tempo de investir em sentimentos. Cuidado com as distrações. Muito bem, vamos começar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Aleluia. Vocês me amam ainda? Aleluia. Pelo menos 50% me ama ainda. Aleluia. Lucas 15, versículo 11. Eu sei que você conhece esse texto, mas talvez você não conheça da maneira que eu vou falar agora. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte que me cabe. Dá-me a parte que me cabe. E o pai lhe repartiu os haveres. Deixe-me começar dizendo para você que uma das coisas que mais me alegram lendo a palavra de Deus é que no primeiro momento, na nossa origem, quando Deus nos criou, Ele não nos deu um compêndio de doutrinas naquele momento, ou de preceitos, ou de qualquer coisa para nós seguirmos uma cartilha. A primeira coisa que Deus falou, a Bíblia diz, e Deus os abençoou e disse. Então diga, eu sou um camarada abençoado. Aleluia, porque na sua origem a bênção foi estabelecida para você. Então isso me diz que você tem por direito bênçãos de Deus, porque foi Deus que disse que você seria abençoado. E disse Deus, e os abençoou dizendo, e Deus disse que tipos de bênção você teria. É claro, essas bênçãos estão sobre nós, em nós, e são para nós. E por causa dessas bênçãos nós temos direitos a situações nessa vida em que nós vivemos, de ir para um lado, ir para um outro, falar coisas. Nós temos direitos que foram nos dados por Deus. De fato, a Bíblia diz que até temos livre arbítrio. Eu também gosto e acho bonito Jesus Cristo, porque Ele não quis fazer mão do seu livre-arbítrio. Ele simplesmente entregou o seu livre-arbítrio a Deus quando Ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele
que me enviou. Então Jesus estava abrindo mão desse direito do livre-arbítrio para dizer: Deus, eu só dou um passo se eu ouvir a sua voz. Eu só faço algo se você me falar. E é tanto que você vai lendo na Bíblia, Jesus está dizendo: eu só falo o que o Pai fala. Eu só digo o que o Pai diz. Eu só vou aonde o Pai fala. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu digo para vocês que é muito bom livre-arbítrio. Mas é muito melhor não tê-lo. Porque não existe nenhum lugar mais seguro do que o lugar da voz de Deus dizendo: vem, vai, sobe, desce, pula. Aleluia! E sabe, Deus é um Deus de processos coerentes, de coisas que acontecem porque Deus está estabelecendo, porque o maior desejo de Deus é que nós não nos firamos na nossa caminhada. E aqui nós encontramos um texto onde um homem tem 2 filhos. E esse filho mais moço, sabendo da parte que lhe cabia, ele foi ao pai e disse: pai, dá-me a parte que me cabe. Ontem à noite eu estava conversando com minha esposa, e eu estava dizendo a ela: nós não vamos pensar em dinheiro, nós não vamos pensar em nada, absolutamente nada, a não ser na presença de Deus na nossa vida. É a única coisa que nós queremos, é a única coisa que vai pautar a nossa vida, é a presença de Deus, porque na presença de Deus há delícias de alegria, e vivendo na presença de Deus, você terá o norte certo, o vento certo vai soprar, o leme certo vai chegar na tua mão, porque na presença de Deus não tem como haver erro. Eu gosto quando Moisés diz assim, o Senhor diz: Moisés, eu vou mandar um anjo com você. Senhor, um anjo é muito bom, eu sei que os anjos trabalham a nosso favor, mas Senhor, o que eu quero mesmo é você indo comigo. Aleluia! Não tem nada melhor do que você andar. Um dia um certo homem disse, você deve conhecer essa história, ele estava lamentando: Senhor, eu tenho andado sozinho, caminhado e visto meus passos, de vez em quando eu vejo uns passos do meu lado. E ele disse: nenhum desses passos é seu, todos esses passos são meus, porque você está nos meus braços. Aleluia! Quando você anda na direção que Deus está andando, indo pelo vento que Deus está soprando, esse é o lugar certo, esse é o lugar de segurança, a presença de Deus. O que eu preciso mais do que a presença de Deus? Aleluia! Mas esse rapaz, ele pede a parte que lhe cabe, e o pai não nega, porque é um direito, é uma promessa. E se Deus disse que você tinha uma parte, Deus não vai negar a sua parte. Porém, Deus não quer que você tome sua parte antes do tempo. E eu vou te ser mais ousado, você nem precisa pedir sua parte, porque Deus sabe o tempo certo de colocar sua parte em suas mãos. E esse tempo que Deus vai colocar a tua parte em tuas mãos, chama-se tempo de maturidade, por causa do kairós de Deus que está atuando na sua vida. Deixe-me dizer uma coisa para você assombrosa. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Mas sabe que alguém pode ter a bênção do Senhor e se tornar essa bênção uma maldição? Nunca queira nada antes do tempo daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você não tem maturidade para suportar, vamos supor um pastor, se você não tem maturidade para suportar uma igreja de 500 membros, não peça uma igreja de 5.000 membros.
Deus vai lhe dando maturidade para 500, para 1.000, para 1.500, para 2, para 3. Você vai adquirindo maturidade em Deus para poder ir logisticamente no Espírito, administrando tudo aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Eu não estou falando para ninguém nessa noite, eu estou falando para mim mesmo. A bênção do Senhor sobre a sua mão, no tempo dele, há uma manifestação de tudo aquilo que você precisa. Você vai ver que você não tem que andar cansado correndo atrás de nada. As coisas acontecerão. Porque não é você seguindo os sinais. É os sinais seguindo você. E estes sinais seguirão. Deus sabe tudo que você precisa. Deus sabe quais são suas necessidades. À medida que você vai caminhando nele, ele vai acrescentando dia após dia aquilo que você precisa. Sabe por que você está cansado? Porque você está correndo atrás das coisas que você precisa. É você que está correndo. Decida hoje à noite a deixar Deus ir na sua frente. Se Moisés visse que a coluna de fogo parou, ele parava. Não tem a coluna de nuvem. As coisas estão paradas, então ninguém anda, arma as tendas. Você pensa que aquilo era fácil? 3.060.000 pessoas dizendo, é possível. Em quanto tempo nós vamos chegar nessa terra que estão dizendo aí, Canaã? Toda hora esse velhinho está mandando arriar as tendas e armar as tendas, porque ele diz que não está vendo Deus se mover. Até quando vamos nisso? Mas a coisa mais importante para Moisés era segurança. Não tem maior segurança do que andar na presença de Deus. Aleluia. E esse jovem recebeu a porção porque lhe foi dada. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que passado não muitos dias. E é isso que acontece com pessoas que passam um passo na frente de Deus. Não muitos dias. Você verá o que vai acontecer. Não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo, o que era seu, era um direito, mas não era o momento. Partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo desregradamente. E você conhece o fim dessa história? A Bíblia diz que ele caiu em necessidades porque ele não tinha a bênção do Senhor na bênção que ele tinha na mão. Você ouviu isso? Ele não tinha a bênção do Senhor naquilo que ele tinha na mão. Quando eu dou um passo fora da vontade de Deus, eu serei o avalista de todos os meus problemas. Mas quando eu faço a vontade de Deus, Deus é o avalista. Você sabia que o melhor amigo do profeta é o tempo? Porque o tempo mostra todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz que esse menino caiu em necessidades, levou uma queda tremenda. Caiu em necessidades. Eu não sei se você já viveu com necessidades, eu já vivi. Eu já fui tão pobre que eu tinha um calção para vestir. E no dia que esse calção estava para ser lavado, eu ficava despido, esperando que ele enxugasse. Eu sei o que é necessidade, eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é uma vida difícil.
mas eu também sei o que é uma vida com Deus. Aleluia! Graças a Deus por isso. Diga, Deus é bom. E ele cai essa queda terrível, cai em necessidades. Primeiro ele cai no mundo, depois cai em necessidades. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que um dia ele olhando a situação em que ele estava vivendo, e ele vendo que os porcos tinham comida de manhã, de tarde e de noite, e ele não. A Bíblia diz que ele levou uma queda tremenda, que é uma queda que não é muito fácil de levar, porque mexe com o nosso orgulho. A Bíblia diz que ele caiu em si, e ele disse, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu fiz? Eu podia ter ficado na casa de meu pai, esperando o tempo de receber aquilo que me era por direito. Eu fiz uma bobagem, e agora eu não tenho nada, absolutamente nada. Eu estou aqui pensando, os trabalhadores de meu pai vivem uma vida belíssima e extraordinária, porque meu pai é bom, e eu sou filho, e estou aqui caído, cuidando de porcos, desejando comer a comida deles, e nem isso eu posso. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, pelo menos me recebe como um dos teus trabalhadores. Mas a Bíblia insinua que todos os dias o pai estava lá na estrada de longe olhando. E um certo dia, lá vem um cidadão sujo, rasgado, barbudo, mal cheiroso de porcos, cabisbaixo, caminhando, e o pai olha, e ele olha, e de repente ele primeiro conhece o pai, e depois o pai o conhece. Aí a Bíblia diz, graças a Deus, que ele leva a maior e mais extraordinária queda que um homem pode levar, é cair nos braços do pai. E eu acho lindo porque Deus não cobra certas coisas, né? Ele diz, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como, pelo menos como um dos teus funcionários. Menino, providencia a melhor roupa, providencia um anel para botar no dedo dele, pega a melhor novilha, começa a fazer alguma coisa, porque aquele que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu. Pai, eu pequei, faça uma festa. Aleluia. Aleluia. Esse é Deus, esse é o seu Deus. Agora eu vou lhe dar uma receita para que isso nunca aconteça na sua vida. E eu também não quero que aconteça na minha. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Jesus ensinou aos discípulos, e eu vou começar a terminar, um método para que eles andassem numa vida próspera, abençoada, sem nenhum perigo de dar um passo ou pisar num terreno que não deveria ser pisado. Então tem duas coisas na Bíblia. Não posso descer, não é? Alô? Não posso descer? Não posso? Posso? Ok. Tem duas coisas. Obrigado, Gustavo. Tem duas coisas que a palavra de Deus nos mostra, que Jesus ensinou aos discípulos, para que eles nunca dessem passo em falso. Os próprios discípulos incitaram Jesus com relação a isso. Eles viram Jesus fazendo milagres, ressuscitando pessoas, não é assim? Obrigado, Gustavo. Você sabe porque eu estou te agradecendo, não? Não, não é por causa daquilo, você sabe, é outra coisa. Vocês nem sabem. Bem, e eles viram que Jesus tinha uma vida de oração. Mas eles nunca pediram a Jesus, Jesus, nos ensine como você faz para levantar essas pessoas que estão mortas. Isso é espetacular. Uau!
Nós vimos aquele homem, ele estava lá no poço, quantos anos? Lá, duro, deitado. Quando o anjo movia a água, ele gemia e não podia levantar. E ano passava, entrava ano e saía ano. Jesus, como foi aquilo que você disse, uma palavra? E ele levantou e ele não precisou entrar no tanque mais. Jesus, será que você pode nos ensinar como é que você faz para abrir os olhos de pessoas? Uau! Eu fiquei impressionado, Jesus, com aquele homem, com a mão seca, e você falou com ele, e ele estirou a mão. Aquele outro não podia levantar, estava numa cadeira lá de rodas, não era de roda, era de madeira, porque não tinha cadeira de roda. E você falou com ele, de repente ele levantou, e as pernas deles estavam finas e começaram a engrossar. O outro tinha um pé pequeno, o outro maior, e começou a... Jesus nos ensina esse segredo. Nós somos amigos. Não. Eles não pediram a Jesus para ensinar a fazer milagres. Eles disseram assim: Jesus, nos ensine a orar. Porque eles reconheceram que era na oração, e por causa da oração, e por causa da vida de oração, que Jesus, quando descia dos montes, nas madrugadas, recheado pela presença do Espírito, ele vinha e tocava as pessoas, e as pessoas começavam a voltar a uma vida normal. Eles viram quando Jesus entrou numa sinagoga, e Jesus percebeu, porque os vigilantes são pessoas que percebem, e Jesus percebeu que uma mulher passa muito rapidamente, procurando um lugar. Você sabe o que é viver assim? E Jesus disse: levante e ande. E ela: como você faz isso com ela? Você sabe onde você está? Você acha que eu posso deixar uma filha de Abraão moribunda? Os discípulos viram isso. Uau! Essa mulher tem aliança. Não, ela não pode andar encurvada. Ela não pode andar doente porque ela tem aliança. Ela é uma filha de Abraão. Jesus era um vigilante. Era um homem de percepções espirituais. Ele estava ligado com as coisas que aconteciam. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer a vontade de Deus. Então ele andava, e quem faz a vontade de Deus, ouve Deus falando. Esse é o próximo passo. É esse que você vai ter que fazer. Vá para ali, venha para cá. Agora é a hora de você dar, agora é a hora de você receber. Ei, tem surpresas inesperadas. Oh, aleluia! Então eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Outro momento eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Nos dá uma fé do tamanho da que você tem. Aquele era o nível de conhecimento que os discípulos tinham para pedir fé maior. Era apenas o nível que eles tinham. Mas Jesus deu uma receita para eles extraordinária. E Jesus sempre dava uma receita levando para um lugar. Abra comigo sua Bíblia em Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sei porque sei que no final dos tempos, esse tempo que nós estamos vivendo, fé e oração terão uma relação muito estreita. Quem serão os sobreviventes? Os vigilantes de oração. As pessoas que estão ligadas. E é por ter percepções de Deus e por ouvir de Deus que eu devo levar a igreja a caminhar de joelhos em oração, que nós estamos trabalhando para essa conferência de oração, para a partir dela começar algo que você nunca viu na sua vida. Agora você precisa acreditar na voz profética que você está ouvindo. Aleluia.
Bem, Mateus 26, 37 e 38. Jesus percebeu, porque ele era um vigilante, que estava se aproximando um momento difícil para ele, mas um momento de libertação para a humanidade. E ele ia ter que passar pela cruz. Tentaram matá-lo de todas as formas e agora era o momento que ele iria se entregar para a morte. E ele olha para os discípulos que ele está treinando e ele toma Pedro, Tiago e João, os três que estão sempre caminhando com ele. Ele diz: eu preciso que vocês vão comigo a um certo lugar. E a Bíblia diz assim, no versículo 37. E levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e muito pesado. Então ele disse a eles: minha alma está excessivamente triste até a morte. Permaneçam vós comigo aqui e vigiem comigo. Uau! Essa expressão me chamou a atenção. Jesus poderia ter dito assim: a minha alma está triste até a morte, eu vou passar pelo sofrimento, por favor, orem por mim. Jesus não pediu oração. E eu não estou dizendo que ele não precisava de oração. Ele mesmo orava muito. Mas ele precisava de pessoas que estivessem vigiando por ele, no momento que ele fosse orar. Pessoas que estivessem atentas ao mundo espiritual, para ver aquilo que está vindo, e como vigilantes puderem interagir. Você entende o que é? Eu não sei como é o nome daquele homem que fica na torre no aeroporto. Alguém sabe? Controlador de voos. Aquele homem não está lá, ó Deus, cuidado, Deus, aqui havia, não, ele não está lá fazendo isso. Sabe o que aquele homem está fazendo lá? Vigiando. Ele está na torre de vigia. Qualquer perigo que ele percebe, ele liga, ele sabe os números, sabe tudo, o número dos voos, ele sabe os voos que estão no ar, as rotas, quem está subindo, quem está descendo, quem está chegando, quem está saindo, ele sabe tudo, ele é um vigilante, ele sabe. Ei, o vigilante é aquele que está pronto para ver o perigo chegando, e quando ele vê o perigo chegando, ele para. O nosso problema é que nós vivemos desapercebidos e o perigo chega e nos toma. Você sabe o que é ser pego de surpresa? É difícil. É um tráfego intenso. Se você olhar a tela de um controlador de voo, é um negócio impressionante. É raios por todo lado. Meu Deus, eu não sei como eles conseguem. Você dá mais 2 voltas, você fica em tal ângulo, você em tantos graus, e você desce a cabeceira, desceu, cuidado, atenção, ele está sinalizando. Sabe de uma coisa? Isso Deus quer fazer nos últimos dias. Levantar vigilantes de oração, pessoas que tenham percepções do Espírito, Espírito discernidor, para saber as coisas que estão chegando, para perceber antes que aconteçam os perigos iminentes, os tempos difíceis, e aí nesse momento que você vê, esse é o momento de você interagir. Jesus estava vendo o que vinha, mas ele precisava orar. Então ele disse: eu vou levar pessoas para vigiarem por mim. E ele diz: por favor, permaneçam aqui e vigiem comigo. Bem, a Bíblia diz que eles não conseguiram vigiar, eles dormiram. E Jesus, quando voltou, disse assim: mas vocês não puderam vigiar nenhuma hora? Porque o sono que está tomando o mundo nesses dias, o sono que está tomando a igreja nesses dias, é como uma arma letal.
Nós temos o Espírito, que pode nos guiar a toda a verdade, mas há uma sonolência no que diz respeito ao espiritual na nossa vida, ao ponto do diabo tomar o nosso território, fazer o que quer dentro da nossa casa, e não haver reação da nossa parte. Irmão, o território da sua casa é seu. Deixe-me dizer uma coisa: se você é uma pessoa que é casado, fez uma aliança com Deus, com sua esposa, a aliança dá direitos a territórios. A sua Canaã, ninguém poderá entrar, não há gigantes que possam entrar na sua Canaã. Se ele entrar e você estiver vigilante, você vai dizer: ei, aqui não. Aquilo que você tem por direito, aquela promoção que é sua, aquele aumento que você tem, aquilo que é seu por direito, é seu por direito, e você pode reivindicar diante de Deus aquilo que é seu e buscar em Deus, porque você tem uma aliança. Deus disse: Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu vou destruí-los. Moisés disse: como? Você tem aliança com esse povo, você vai destruir o povo que você libertou, o que é que o inimigo vai dizer? Não. Então ele disse: não mesmo, não. Pronto, então vamos abençoar o povo. Aleluia. Irmão, quando você tem aliança e você vive essa aliança, você vive firmado nessa aliança, a autoridade tem sobre a sua vida. E você pode chamar as coisas que não existem como se já fossem, porque são suas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está levantando nesses últimos dias os vigilantes de oração. Onde estão os vigilantes de oração? Eu preciso dessa igreja de vigilantes de oração. Pessoas que vigiem pela minha vida, que orem dizendo: Senhor, libere a voz profética que há na vida do nosso pastor, para que essa voz nos alcance. Mas ele precisa dos vigilantes de oração. Eram 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram prudentes. Elas estavam com um olho no peixe e outro no gado. Elas estavam vigilantes. E quando elas ouviram um grito, meia-noite, você sabe que o sono bate à noite? E você sabe biblicamente muitas coisas que aconteceram na Bíblia foi à noite. Oh Senhor, teria sido muito bom passar no mar vermelho durante o dia vendo tudo. Não, à noite, meia-noite, entra no mar. Quando gritou-se meia-noite, as prudentes se levantaram. Suas lâmpadas tinham azeite. Suas lâmpadas tinham incenso. Irmãos, eu tive uma visão tenebrosa que tenho até medo de falar sobre ela. De crentes que chegavam na presença de Deus para balançar o seu incensário de oração e não havia nenhum vapor. As nécias eram brasileiras. Tentaram dar um jeitinho. Nos vende um pouco do teu azeite. Faz alguma coisa por mim. Oh, aleluia. Sabe? Graças a Deus ainda tem gente assim. Davi olhou para aquela água que estava lá no campo dos filisteus e disse assim: Alguém disse: ouviu? Mais ou menos.
e nós ouvimos. O rei está desejando beber da água. É mesmo? É, vamos buscá-la. Mas como vamos entrar no acampamento? Entramos. O nosso desejo de servir ao rei é muito maior do que a fome do inimigo de nos matar. Ainda tem gente assim. E a Bíblia diz que as nécias ficaram numa situação difícil. Por quê? Porque não vigiaram. Em todo lugar da Bíblia você vai encontrar vigiai e orai. Ninguém ora antes de vigiar. Estude sua Bíblia. Ele diz vigiai e orai. Ele diz vigiai e orai. Você vigia e você ora. Você vigia para saber pelo que você vai orar. O que é que você está vendo? O que é que está chegando? O que é que você está percebendo espiritualmente? Quando você percebe isso, você começa a orar. É por isso que tem pessoas que dizem assim: eu não sei porque eu oro 5 minutos, não tem mais assunto. Claro, você não vigiou. Você não tem assunto porque você não sabe o que está acontecendo. Esse mundo espiritual é muito mais real do que o natural que nós vivemos. Nós precisamos ir para o encontro das águias. As águias estão sempre em cima, olhando para baixo, elas estão vendo primeiro. Tudo. Tudo. Nós estávamos ouvindo o astronauta brasileiro lá nos Estados Unidos, no centro canaveral, e ele disse que dava para ver a Terra como se fosse uma bolinha de boliche. Dava vontade de pegar. Sabe, é assim que nós precisamos ver o mundo natural como nada e dominá-lo, porque a Bíblia diz: dominai a terra. Mas essa percepção só vai vir se nós aprendermos a vigiar. Senhor, qual é o propósito de eu dobrar meus joelhos agora? O que é que está vindo? O que eu necessito, o que eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer pela minha casa, o que eu tenho que fazer pela minha família. Você começa a vigiar e o Espírito Santo começa a te trazer toda a verdade. Aleluia. Você acredita que Jesus está vindo para uma igreja que dorme? Ele está vindo para uma igreja que está vigiando e orando. Se você quiser uma igreja que ora, essa igreja aqui é uma igreja que ora. E vou lhe dizer uma coisa: se nós não orarmos, nós não somos igreja de Cristo. Porque ele disse o quê? A minha casa será chamada a casa de baile funk. A minha casa será chamada casa de feijoada. Eu não estou dizendo que você não pode fazer uma feijoada, mas a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração. Diga comigo: a casa do Senhor, é chamada casa de oração. E se você não sabia, você é a casa. Se você não está orando, tem algo errado. Então, os meus olhos vão ver as reuniões de terça-feira de oração como hoje. E se você não vier, outros virão. A cadeira é sua, mas você pode deixar para outro. E não é isso que Deus quer que você faça. Vigiai e orai, e tem uma bênção nisso. Oh pastor, eu tenho passado por cada tentação. Oh pastor, tem se levantado tanta situação. Pois bem, a receita de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em
tentação. Então, a partir de hoje, se você vigiar e você orar, eu vou lhe dizer que você vai ser senhor das tentações. Elas podem vir como elas quiserem vir, não importa, você está vigiando. Ei, vai me pegar não, de jeito nenhum. Eu estou aqui na brecha, eu estou vigiando e agora eu vou começar a orar. Eu tenho aliança, eu tenho sangue, eu tenho nome, eu tenho a palavra, eu tenho a unção. E essas coisas na sua boca, quando você começa a falar, elas são exatamente o instrumento de Deus para resistir às astutas ciladas e inflamadas do maligno. Bem, pastor, mas eu não sei orar, eu não aprendi. Você aprendeu. Tudo está dentro de você. Quer que eu lhe ensine? Abra a Bíblia e comece a orar a palavra. Primeiro ponto. Você vai se empolgar tanto com as coisas que tem nessa palavra, que vai ter dias que você não quer parar. Nós estamos ali na quarta-feira com os pastores que vão para orar conosco. A gente sabe o que é ficar orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, orando, e ninguém quer parar. Porque fica muito gostoso. Agora você imagina incensários desse tipo, quando chegarem na presença de Deus, os incensários que chegam na presença de Deus, quando esses incensários forem abertos, imagine aí, irmão, o incensário do pastor Edmar na presença de Deus, quando abrir, Deus sentir aquela rajada de fumaça. Orar. Meia hora no Instagram, olhando as novidades, o modelo da roupa, o móvel mais sofisticado. Eu não estou dizendo que você não pode olhar essas coisas, não pode ter essas coisas, mas você tem que começar a substituir coisas por coisas que são de Deus. As coisas do Espírito estão aqui para nós. Se você ficar envolvido nisso, você vai chegar aqui, o povo está cantando, você Instagram. Não, a Bíblia diz, quando vocês vos reunirem, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm línguas, outros têm cânticos espirituais, um tem revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação. Irmãos, essa é a igreja de Jesus Cristo. Agora eu sou oriundo de uma igreja e de uma mãe que orava. A minha geração era uma geração que estava na igreja às 5 da manhã nos domingos, na semana inteira, para o culto matutino. Nós orávamos antes de fazermos qualquer coisa. E eu percebo no meu espírito que ainda sou fruto das orações que a minha mãe plantou. As orações que a minha mãe plantou em mim trouxeram um combustível para o primeiro momento meu de vida espiritual. Porque se minha mãe não tivesse orado quando eu tocasse a chave, mas ela orou. No primeiro momento meu espiritual, quando eu liguei, e agora é comigo. O combustível é comigo agora, não é mais com ela. E se nós formos uma geração que não orarmos, como serão os nossos filhos? Que coberturas eles terão? Nenhuma. E nós veremos a geração dos filhos de Deus se deteriorando. E nós dizemos, é o mundo, é isso, é aquilo. Não, somos nós que não estamos nos levantando como deveríamos levantar. Nós somos a geração propícia para ver a volta de Jesus Cristo, sem passar pela morte, inclusive. Mas o que nós estamos fazendo com essas revelações que nós temos? Nós temos que nos levantar como vigilantes dessa última hora, buscarmos a Deus com intensidade. Nós estamos muito preocupados conosco mesmo, com as coisas que temos que fazer, com as coisas que eu tenho que ter com isso. Nós estamos preocupados conosco.
Ei, nós não somos desse mundo e nem viemos para ficar. Nós somos aqui embaixadores de Deus. A nossa função é pregar a palavra, viver o Evangelho, testemunhar o poder de Jesus Cristo, desfazer as obras do diabo. Essa é a nossa função. Quem quer pegar comigo, levanta a mão direita aí, por favor. 50%. Quem quer pegar comigo, levanta a mão direita aí. Obrigado, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração que dobre os joelhos, que te ame, Senhor. Levante, Senhor, o povo que você colocou sobre as minhas mãos, para serem homens e mulheres de vida abundante no altar, pessoas desprendidas de si mesmos, Senhor. Senhor, nos ajude a não buscarmos os nossos próprios interesses, mas a buscarmos o interesse do Teu reino. Senhor, nos perdoe pelas negligências, pelos tempos perdidos, Senhor, que temos passado, pelo tempo, Senhor, que você tem nos dado, que deveríamos lhe buscar. Nos perdoe, Senhor. Nós somos o Teu povo e a Tua palavra diz que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome, se esse povo se humilhar e orar e buscar a Tua face e se converter dos maus caminhos, Tu ouvirás do céu, perdoarás o nosso pecado e abençoarás a casa. Eu declaro, Senhor, nesse nível de vida que nós precisamos entrar, que o nosso pão e a nossa água não vai faltar, que não haverão em nome de Jesus enfermidades nos nossos lares. As farmácias não ficarão ricas com o nosso dinheiro, ele é do reino, ele foi dado por você, Senhor. Senhor, traga-nos uma consciência de filhos. Espírito Santo, você veio para nos guiar em toda a verdade. Nos ajude a andar nela. Oh, bendito seja o Teu nome, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Refrigere a minha alma por amor do Seu nome. E me dê forças, Senhor. Me dê forças. Um coração sábio. Aleluia, aleluia, aleluia.